Deus ama os obedientes, aqueles que reconhecem Ele com soberania. Então, Satanás é um dorme sujo, não presta, é um irado o tempo todo. Mas eu lhe digo uma coisa: se não tivesse esse vazio no coração de Deus, com a falta de Lúcifer, talvez você não teria aqui. Porque Deus só veio criar os seres humanos, imagem e semelhança dele, depois que tirou Lúcifer de lá, depois que Lúcifer errou. Amém? Agora Deus também deu uma lição para ele. Deus disse: tu queria parecer comigo, mas tu não parece comigo, tu parece com o bicho. Quem vai parecer comigo são aqueles que me obedecem, aqueles que me louvam, aqueles que me adoram, aquele que abre mão de tudo para estar comigo, aquele que dá o valor ao amor que eu sinto por ele. Verdade. A melhor coisa é você amar e você ter a reciprocidade de outras pessoas te amarem também. Então, Lúcifer, ele deu muita tristeza no coração de Deus. E lamentavelmente muitos de nós traz também essa tristeza no coração de Deus. E Deus, como puniu Lúcifer, dizendo: qual é o maior desejo do teu coração? Ser semelhante a mim. Você nunca vai ter. E qual era o desejo dele? Sentar à direita de Deus. Deus, você também nunca vai ter isso. Agora aqui que eu criei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou, esse vai ter o direito de ser semelhante a mim. E vai ter o direito de ficar à minha direita. Ei, pastora, não está errado isso aí não está errado, porque não tinha que Deus for julgar o salvo pelas tuas obras. Ele diz que ele vai separar as ovelhas e os bodes. As ovelhas ficarão aonde? À direita de Deus. E os bodes à esquerda. Quem vai ficar à esquerda? Aqueles que obedeceram a Satanás. Lembra bem que nós fomos chamados para ser filhos semelhantes a Deus. E nós fomos chamados para amar o Deus como Ele nos ama. Coisa impossível, mas Ele quer isso. Então, lamentavelmente, vai ser um dia que nós vamos chorar também pelos que estavam até na casa de Deus, andando com a Bíblia, no nosso meio, festejando as coisas que nós festejávamos, se alegrando com as coisas que nós se alegrávamos, e ver Ele do lado esquerdo, ou ela do lado esquerdo. Vai ser uma tristeza para a gente também. Amém? Quando Jesus morreu, Ele pensou em nós também. Quando Ele morreu, Ele viu aquelas pessoas lá que morriam no seio de Abraão, que ficava o seio de Abraão lá, o abismo no meio, e ficavam as pessoas no inferno cá, e as pessoas salvas via seus parentes, seus entes queridos lá no inferno, do outro lado do abismo, e essas pessoas sofriam com isso. E Deus disse: os salvos não é para sofrer. Eles foram até o fim. Eles escolheram o Pai. Não é justo ele dizer: eu separarei o seio de Abraão do abismo e do inferno. E Deus tirou. Para que isso? Pensando em mim e você. Porque nós iríamos ver, talvez, porque é uma coisa que você não quer ouvir, mas você vai ouvir agora. Entenda uma coisa: tem mãe, pai, irmão, primo, filhos, pessoas que nós amamos, que não foi chamado para salvação. Amém? Então não se iluda. Tem uma promessa. A promessa para ser cumprida e para ser vivida depende de mim e de você. Porque Deus chamou cada um de nós para ser representante de cada família. Se você erra, você no evangelho, você está condenando toda a tua família. Então lembre de uma coisa: Jesus sempre pensa em mim e em você, porque Ele nos ama. E Ele tirou o seio de Abraão para que o povo não visse. Como é que a senhora sabe disso? Porque lá em Lázaro, e o homem rico, diz que o homem lá que maltratou Lázaro, ele via o Lázaro cá, e ele pediu a Abraão: pai, Abraão, é seu pai? É seu pai? Meu Deus! Jesus disse que quem tem a
Abraão como pai, tem ele como pai também. Não diga que é teu pai, já que você não serve. Agora ele fez tudo o que ele queria, as vontades dele, os desejos dele, a desobediência dele. Maltratou o pobre do Lázaro. Tem pessoas que maltratam o outro sem nada. Tem pessoas que querem ver o outro no chão destruído. Quem é você de verdade? Você é filho de Deus ou filho do diabo? Você é Bagésio? Ou você é Paulo que ama? Entenda isso. Nunca faça nada para maltratar os outros. Nunca faça nada para destruir o outro. Nunca faça nada para ver o outro sofrido. Deus não nos chamou para isso. Sabe quando eu vejo um pai de família desempregado? Eu aumento as orações. Senhor, abre porta. Senhor, provém na casa. O Senhor é nosso provedor. Senhor, tem misericórdia. Abre porta, Senhor. E eu me alegro quando Deus abre porta. Mas tem pessoas que Ele quer fechar as portas para aquele que Deus diz é valor. Cuidado a quem você está servindo. Porque pelas obras conhecemos os frutos. Pela árvore se conhece. Você não pode jorrar 2 tipos de água. Porque a própria palavra diz que ou você é água salgada ou você é água doce. Seja água doce. Mas se for salgada, você está no lugar errado. Amém, igreja? Não sei por que eu falei isso aqui, mas diga glória a Deus. Que Lúcifer, perdeu o melhor de Deus e deu de presente para nós. Sabe o que é isso? Ele deu sem imaginar. Tem pessoas que assim ajudam a outra na hora do impulso, e depois que pensa, poxa, ele vai ser melhor do que eu, poxa, ele vai crescer mais do que eu, poxa, a vida dele está melhor do que a minha, poxa, aí ele agora quer destruir aquela outra pessoa. Foi isso que Lúcifer fez, e conscientemente ele fez Deus criar um povo, imagem e semelhança de Deus, o que ele mais queria. Amém, igreja? Mas nós não vamos falar desse assunto, nós vamos falar de um assunto bem melhor. Amém? Abra no livro de João. Abra no livro de João, capítulo 20, verso 7. Não, hoje é só pudim. Amém? Hoje é só docinho de leite. Hoje é injeção de mel na veia. O sangue do Cordeiro vai ser injetado nas vossas veias. Em nome de Jesus. Porque foi para isso que Ele nos chamou a injetar o DNA dele dentro de mim, dentro de você. Para que nós possamos ser pessoas como Ele. Amém? Semelhante em todas as características. João capítulo 20, verso 7. Amém, igreja? Amém. E diz assim: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Amém, igreja? Vamos repetir só o 7? E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Amém? Glorifica, desocupa tuas mãos, glorifica o nome de Deus. Começa a falar o nome, começa a gritar, glória, aleluia, agradece a Ele por mais um dia de vida, por essa palavra. Deus amado e querido, toma, Pai, essas palavras com inciso, o teu filho, Pai, que se alegra.
assim: você é servo atento ou servo distraído? Então você é servo atento ou servo distraído? É melhor ser o servo atento. Será que nós estamos atentos às palavras do Senhor? Será que nós estamos atentos aos mandamentos dele? Será que nós estamos atentos a tudo aquilo que Deus nos ensina através da palavra? Será que nós estamos atentos aos 10 mandamentos? Será que nós estamos atentos a que o Mestre, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso tudo nos ensina? Será que nós estamos atentos a tudo que ouvimos e sabemos da boca de Deus? O irmão já abriu a boca mastigando. Se você dormiu, grita o teu nome aqui, amém? Então, não é o irmão Kaique. O irmão Kaique dorme, mas ele manda a hora, mas foi outro irmão, amém? Então, agora. Nós estamos aqui para descobrir isso. Se você é um servo atento ou se é um servo distraído, amém? Então, mas como servo atento, não tão somente um servo atento, mas um cidadão atento, amém? Um pai de família atento, um filho atento, atento a quê? Aos mandamentos de quem pode, amém? Então, nós temos senhores com letra minúscula, que o Senhor dos Senhores manda com que eu e você o obedeça e o ama, e nós temos o Senhor, o Todo-Poderoso, que ordena. Querido ou não, eu e você tem que obedecer. Amém? Às vezes nós somos tranquilos, ignorantes, queremos fazer o que queremos fazer as nossas vontades. Muitos dizem: eu não preciso de ninguém ali. Outros dizem: eu pego minhas coisas com meu dinheiro. Aliás, eu só ajudo mais do que eu sou ajudada. É ou não é? E acham que são donos das razões, donos da verdade. Mas só que nós devemos estar atentos à palavra do Criador, porque o Criador disse que Ele nos chamou como imagem e semelhança dele. Então Ele disse: aquele que vai à cruz, aquele que vai padecer, aquele que vai sofrer, aquele que vai ser caluniado, aquele que vai levar bofetada, aquele que vai levar cana, aquele que vai levar enxute, aquele que vai levar má fama, aquele que vai ser chamado de demônio, aquele que vai ser chamado de enganador, de mentiroso, de porneia, tudo isso, aquele que vai ser isso tudo e vai à cruz e vai ser furado ao lado. Esse daí, ele diz que é para eu e você ser imitador dele, mas ele diz para você me imitar. É necessário eu ensinar, é necessário eu fazer, é necessário eu ir na frente, é necessário eu escrever, é necessário eu mandar rever as leis, é necessário eu colocar líder, é necessário ser disciplinado, é necessário para que você aprenda o quê? A ser servo. Glória a Deus. Tudo isso para ele, você ser servo. Na passagem ele podia dizer: eu sou, eu mando, eu faço. Mas ele viu a intenção dos discípulos, que eles não queriam servir, eles não queriam levar a palavra, eles não queriam fazer aquilo que o mestre estava ensinando. Então Jesus, com sua toalha, botou no ombro e ele mesmo lavou os pés de um a um e disse: quer ser grande, desça diante daqueles. Quer ser alguém na vida, seja primeiro servo. Quer fazer, sente primeiro para escutar. Quer falar, escute primeiro, ouça primeiro, aprenda primeiro, faça primeiro, seja exemplo, viva aquilo que eu ensinei. Mas esse é o Deus que eu e você serve. Aliás, é o Deus que eu e você decidimos servir. Por quê? Porque Ele deu livre arbítrio para mim e para você. Para quê? Fazer o que eu quero. Não é isso? Mas dependendo da minha escolha, Ele vai botar na balança e vai ver se você realmente está seguindo o que aprendeu ou você está seguindo o que Satanás me ensinou. Porque outrora, quando eu estava no Egito, as pessoas faziam o que Faraó mandava. Ela era obrigada a fazer o que Faraó mandava. Mas Jesus, após a morte de Jesus,
Ele diz: agora não é mais escravo, você agora é filho. Agora você é livre para fazer aquilo que eu mando. Servir e não ser servido. Ai, mas ninguém quer servir, quer ser servido. Ser servido é bom demais. É ou não é? Mas melhor ainda é quando você serve, não porque alguém manda, mas porque você sente na alma e no coração o amor por Cristo. Então Jesus, ele nos ensinou a servir, e a servir de um coração bom. Quem é que quer servir a um patrão que todos os dias corta seu dia, todos os dias marca o horário que você chega, todos os dias ele atrasa seu salário, todos os dias ele te humilha, todos os dias ele joga o pano no chão e manda você limpar? Ninguém vai gostar de um patrão desse. Mas Jesus disse: independentemente do que o cego faça com você, se ele faz é porque ele tropeça, porque ele não enxerga. Mas você tem olhos que eu lhe dei olhos, tem vista que eu lhe dei vista, e eu lhe dei mandamento para amá-lo do jeito que ele é. Aleluia, Deus. Mas quem é que quer amar? Eu não vou trabalhar para fulano porque ele é um patrão ruim. Mas o patrão ruim, se não abrir a porta, você morre de fome. Mas o patrão ruim, se na hora que você está com o seu aluguel atrasado, sua criança doente, sem saber para onde ir, diz: eu limpo até bosta se achar. Mas quando acha, diz que o patrão é ruim. Mas seu salário diz que vale quanto pesa. Se você trabalhou, você recebeu. Mas se ele é ruim comigo, se ele é maligno comigo, por um acaso Deus lhe deu o direito de juiz? Por um acaso Deus mandou você fazer como ele faz? Outra coisa, Deus mandou você imitar a Cristo e não a seu patrão. Quando eu imito a Cristo, o meu patrão, de ver a minha bondade, de tanto ele me esforçar, de tanto ele me fazer o mal, e ele veio fazendo bem, uma hora o Espírito Santo mesmo vai te se encarregar e mostrar: tá vendo que ele o ama? Por que faz isso com ele? E logo ele mesmo, sem querer, ele vai ter que lhe exaltar e bater continência, porque o Deus mandou ele ligar a noite. Amém, igreja? Ser crente é um pouco trabalhoso para gente que é desobediente. Dê o que der, eu tenho que obedecer. Tem coisas que eu falo com Deus e eu penso que Deus não escuta. E quando eu penso que Deus não escuta, é a hora que ele responde. Glória. Amém? Aleluia. Mas nós não vamos fugir do assunto. Eu disse aqui que é necessário eu e você conhecer culturas. Amém? Porque a cultura de Valência e Salvador quase são iguais. Algumas coisas que mudam, mas são os baianos. Sim ou não? A Bahia inteira você vai entender piamente a cultura de cada povo baiano, de cada jeito. Nós costumávamos dizer que o povo que vinha da roça falava errado. Hoje na roça tem professor, doutores, advogado. E hoje nós sabemos que eles não eram culturas erradas. Apenas não tinha entendimento da educação da gramática. Mas a partir do momento que eles começaram a se esforçar, eles começaram a falar até melhor do que eu e do que você. É verdade. Amém? Começaram a ser mais educados do que eu e do que você. Começaram a servir o outro melhor do que nós servíamos a eles. E nós vimos que para tudo é necessário uma educação. Se você cria seu filho comendo como leão, ele vai crescer comendo como leão. E por causa disso ele vai ser criticado em lugares onde as pessoas são educadas e comem de garfo e faca. Sim ou não? Se você ensina a seu filho terminar de comer e dar uma roupa e você dá risada, você não está criando uma criança, mas sim um porco. E isso vai trazer problema para a criança, porque a criança vai começar a participar de coisas que vocês nunca puderam participar. Crianças vão entrar em ambiente que vocês nunca entrou. Criança vai ter oportunidade que vocês nunca teve. E isso vai trazer chacota para a criança, vai trazer apelido. Pessoas vão desprezar eles porque da falta de educação que você não deu. Amém? Ah, mas por
pode até entrar, mas ainda assim você ainda está sendo errado. Como assim? Porque Deus disse: será que coisas tão pequenas você não pode mesmo resolver com o teu irmão? Por que você vai levar pessoas ímpias que não tem nada a ver com o meu evangelho? Será que vocês não têm capacidade de resolver umas coisas mínimas dessa entre vocês para que não seja escândalo para o meu evangelho? Viver Cristo é preciso conhecer. Amém? Então, mas eu estou no meu direito, certo? E qual é o direito de Deus? Que eu e você obedeça como Ele mandou. Porque Ele é rei, Ele é dono, é criador, Ele é o nosso dono. E Ele manda e desmanda na hora que quer. E Ele você obedece. E foi isso que Ele ensinou. Ele disse que Ele não admite nenhum homem que sirva a Ele levar o outro irmão à justiça humana. Ele disse: tudo que acontecer tem que ser resolvido dentro da igreja, dentro do templo. Chama o líder da igreja e expõe o problema e ele vai ter que resolver ali. Ainda se ele for carrancudo, ele não quiser resolver ali, Deus diz: eu punirei ele e você não sentirá falta de nada, ainda que ele lhe deve no pagou. Amém? Então, viver Cristo é preciso a gente conhecer cultura, conhecer costume, conhecer jeito. Porque muitas vezes no casamento tem muitas brigas, porque ele quer se juntar, quer casar, sem conhecer a cultura um do outro. Aí quando o outro diz: eu só gosto de comida com açúcar, você é maluca, você é doida, comida com açúcar não é nossa cultura, é cultura lá de Canela, não é nossa, mas a mulher vem de lá e come comida com açúcar. Aí agora eu não entendi, eu não sei por quê. É maluco, é doido. Aí vai se juntar com outros que é a mesma cultura dele. Eles também vão escolher uma moça, por causa ele não entende a cultura dele. Deus nos chamou para nós ser educados. Amém. Amém? Ele chamou a mim e a você, do também minha toalha. Ele chamou a mim e a você para ser educado. O Senhor ficou a toalha. Ele nos chamou para ser educado, para nós se educar, para nós andar de acordo com a educação e o costume. Quem é que vai mudar a lei do governo? Será que alguém vai mudar a lei do governo? Não vai mudar. Você pode xingar o governo todo, você pode falar coisas horrendas dele. É claro que você vai falar isso nos escondidos, né? Porque se você for falar na cara dele, tu vai para a prisão. Tu vai levar até tiro por cima da cara. Como é que pode fazer isso com uma lei maior do país? Isso não pode. Então logo vocês vão obedecer, ainda que não gostem da lei, mas vão obedecer. Mas com Deus é diferente. Deus é orgânico. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu sinto. Mas eu vou lhe dizer, a longanimidade de Deus, uma hora ela chega no limite e ela me bota no prumo. Tem pessoas que dizem: eu nasci assim. Tem outros que dizem: ele é um pão torto, ele nasceu assim, nasceu torto e vai morar torto, vai morrer torto. Mas só que Deus, ele diz que quando ele pega o homem, ele coloca no esmeril, ele coloca ele na linha, querendo ele ou não. Eu nunca vi homem forte e homem valente, Deus não botar ele de joelho e ainda chorar pedindo clemência. É necessário eu e você entender as leis de Deus, amém? E aqui, como eu disse a você, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele sofreu demais. Amém? Não durma não, cara, que não finge que está ouvindo a palavra, você vai com a cabeça de zóio fechado, eu quero você de zóio aberto. Então, é porque ele fecha os olhos e balança a cabeça para dizer que está ouvindo, eu quero que de fato. Então, o que foi que houve? Jesus padeceu, mas ele disse em João 2:19 que alguém iria destruir o templo. Ele disse: destrua. Você não quer destruir o templo de vocês? O templo é o quê? O nosso corpo. Jesus falava do corpo dele. Jesus não falava de parede. Jesus não falava de coluna. Jesus disse: eu sou o próprio Deus. Eu sou a própria divindade. Eu estou falando de mim. Estou falando para vocês, fariseus. Quer derrubar o templo? Derrube. Quer destruir? Destrua. Agora uma coisa eu lhe digo:
pode me destruir. Vocês vão me bater, vão me caluniar, vocês vão fazer o que quiser, vão me jogar cruz, vão até me matar. Jesus só não disse a ele que ele mesmo ia se dar para a morte, depois ele mesmo ia tomar da morte. Mas Jesus já vinha dizendo para os discípulos, para os fariseus, dizendo para eles que mesmo que eles o matassem, Jesus o ressuscitaria em quantos dias? Em 3 dias. Mas os discípulos estavam ouvindo isso? Estavam. Eles estavam ouvindo porque o professor dele era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo que estava ali ajudando, falando para ele do que ia acontecer. Do que ia acontecer logo depois da morte dele. E os discípulos estavam ouvindo. Quem mais ouvia o que Jesus pregava? Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Tiago, os irmãos de Jesus. Todos eles estavam ouvindo. E Jesus sempre falava: eu voltarei. Glória, aleluia, aleluia. Fique atento a tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tudo que eu faço, porque da maneira que eu falo, irá acontecer. Da maneira que eu digo, vai ter que acontecer. Porque minha palavra, eu velo por ela. Eu creio. Ele diz: a minha palavra é como a chuva que desce, rega, molha, faz crescer as relvas, deixa tudo bonito, tudo viçoso, mas depois a chuva sobe novamente. Ele diz: assim será a minha palavra. E o que é que nós temos que fazer? Ficar atento. Ei, se meu mestre come de garfo, eu vou treinar para comer de garfo. Se meu mestre usa pano, eu vou também usar um paninho. Se meu mestre não rouba, eu também não vou roubar. Se meu mestre gosta de tomar banho 3 vezes ao dia, eu vou fazer de tudo para tomar 3 vezes ao dia. Nós sabemos que tem pessoas que tomam um banho no mês. Tem gente que toma um banho à noite e no outro dia a esposa diz: você não vai tomar banho? Eu já tomei ontem. Você não tomou ontem, você tomou hoje. Não, já era meia-noite quando eu tomei. Não vem pra cá não que eu não vou tomar outro banho. Eu não vou dormir junto de você. Não durma, mas eu não vou tomar banho. Aí vem no culto, roda, mas depois que roda tanto, vai pra casa, no ventil, no sua seca. Aí a esposa diz: vai tomar banho? Não, eu nem tô suando. Mas você suou um bocado lá na igreja. Eu não vinha suando não. Suou o quê, mulher? Você tá viajando, né? Eu não suei não. Pega uma venta aí. E aí não gosta. Mas se nós, presta atenção, se nós servimos a Jesus e Jesus gosta de tomar banho, logo nós vamos gostar também de tomar banho. Não só banho, mas vários banhos, né? Vários banhos. Nós vamos aprender a tomar vários banhos. E aí, pastor, a senhora está dando tanta rodeio? É para chegar onde eu preciso chegar. Amém, igreja? Afinal, o nosso tema foi o quê? Você é servo atento ou servo distraído? Então, para não se distrair, tio, é necessário examinar as escrituras sagradas. Tudo que é pregado, tudo que é dito, tudo que você ouve, é obrigação minha examinar as escrituras sagradas. Para quê? Para que eu não seja levado por qualquer tipo de doutrina. Para que eu estudo bíblico, para eu ficar destruído da palavra. Para que eu estudo de oração, para que eu venha crescer espiritualmente, conversando com o Pai. Para que eu participar de culto, para que eu não perca nenhum momento importante do mestre na casa. Então, imitar o outro é você ficar atento. Olha, ele gosta de ficar no culto só de meia. Vou ficar de olho neles, porque ele fica de meia, vou ficar também. Aí você vai ver que você fica mais fresco. Você fica mais fresco no culto diácono de meia. Aí fica mais fresco. O chão tá frio, então está trazendo frescor para ele. Amém? Então, nós temos que estar o tempo todo observando o nosso mestre e vendo o que ele está fazendo para assim nós fazermos a mesma coisa. Então, depois de
tanto sofrimento que Jesus passou. Aí Pilatos, para tirar onda de bonzinho, ele disse que Jesus não devia nada. Jesus devia alguma coisa? Não. Jesus era pecador? Não. Jesus havia roubado? Não. Enganado? Mentido? Defraudado a lei? Não. O que eles acharam de culpa em Jesus não foi exatamente Pilatos. Pilatos diz: eu não vejo erro nenhum neste homem. Ele não fez nada de errado. Pilatos só voltou a dizer: é santo. Mas quem matou foi o sacerdote, os que diziam conhecer da lei de Moisés, os que diziam que conheciam muito bem a palavra. E Jesus chegava neles e espancavam ele de todo jeito, porque ele não conhecia. Porque o próprio Jesus disse: se você conhecesse Abraão, você me conhecia, porque Moisés falou de Abraão e Abraão falou de mim. Glória a Deus. E por que vocês não reconhecem? Mas aí ele disse: já que vocês querem condenar o rei de vocês, e eles gritaram: ele não é nosso rei, ele é um mentiroso, eu não vejo erro neste homem. Mas a lei diz que ele errou, porque ele se declara filho de Deus. Era uma mentira? Não. Era uma verdade. Então se prepara para ser caluniado pela verdade. Se prepara para ser afrontado com a verdade. Se prepara para ser desprezado pela verdade. Porque as pessoas que andam na verdade e andam fazendo mentira, engano, elas não vão se sentir moídas. Mas nós se indignamos quando você não rouba e a pessoa diz que você é ladrão. Quando você não bebe, a pessoa diz que você é beberrão. João veio e não bebia, mas ele disse que João era beberrão. Então, se prepare para você falar a verdade. Muitas vezes você ser preso, ser castigado, ser humilhado, ser excluído, ser colocado porta fora do trabalho, ser largado pela esposa. Porque a verdade para o mentiroso é mentira. E eles disseram que pegaram Jesus e tinha que matar Jesus, porque a lei do sacerdote diz que ele estava blasfemando, dizendo que era filho de Deus. Mas Jesus realmente era o filho de Deus. Ou melhor, Jesus era o próprio Deus. E por isso ele pegou Jesus e mandou espancar Jesus. E Jesus tinha que tomar 40 chicotadas. Mas eles, perverso, malvado, ruim, natureza diabólica do diabo, ele dizia: nós queremos bater mais nele. Olha que Jesus não tinha feito nada àquele povo. Jesus tinha curado, Jesus tinha mandado batizar, Jesus tinha ressuscitado vidas, mas eles queriam destruir Jesus pelos benefícios que Jesus havia feito. Muitas vezes a pessoa é tão ruim, é tão má, é tão maligno. Quando ele vê a pessoa fazendo bem, ele se sente triste, doente e até ele fica desanimado com a bondade do outro. E muitas vezes ele diz: se fosse comigo ele ia ver, se fosse ele ia ver. Então, mas nós não devemos nunca fazer o que o outro está fazendo. Nós temos que ser quem somos. Nós temos que imitar quem nos ensinou a fazer o mal. Amém? Quem quiser fazer o mal, deixa fazer. Deixa fazer o tanto que quiser. Porque o mal por si se destrói. Mas na Bíblia Deus diz que não se destrói. Deus diz que o mal que você faz, ele lhe dá em dobro, pesado, confiscado, porque ele é justo. Glória a Deus, aleluia. E aí eles pegaram Jesus, perversos, malvados, dava 39 chicotadas em Jesus, porque se eles dessem 40 tiros no dia, no outro dia Jesus não podia mais apanhar, à tarde não podia mais apanhar, à noite não podia mais apanhar, eles não poderiam nem dar um tapa mais em Jesus. Então o que foi que eles faziam? É 40, mas se a gente dá 40 você vai ficar nessa, a gente está com sede de acabar com ele. E eles davam 39 para no outro dia dizer: quantas chicotadas deu? 39, então vai começar tudo de novo até chegar aos 40. Chegava os 39, ele novamente eles voltavam de novo, para poder deixar Jesus sofrer. Jesus caluniado, castigado, prisionado, foi levado à morte de cruz. Eles crucificaram Jesus. E diz que as poucas pessoas que iam acompanhando eram mulheres. Mulheres que amavam Jesus. E chegaram lá, colocaram Jesus no sepulcro. José de Arimateia pediu para que pudesse enterrar, e ele levou uma quantidade muito grande de
dar banho em Jesus para poder sepultar Jesus. Os discípulos saíram dali desolados, porque eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam quem era o Mestre, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que Jesus ia trazer vida no mundo. Mas aqueles cascascos, aqueles miseráveis, acabou com o nosso Mestre. Aleluia. Eles fizeram de tudo para que Jesus sentisse a maior dor do universo. E ainda para completar o amor tão grande, Deus diz: lembra de uma coisa, viu? Você vai morrer por esse povo, porque por mim eu já tinha destruído esse povo. O povo ficou muito perverso. O povo era perverso. E Deus não queria mais esse povo. Deus disse: já vi que eles não puxam nunca. Porque se nós puxássemos a Deus, nós éramos um povo totalmente. Mas nós viemos puxar quem? Adão e Eva. É por isso que eu digo a vocês que a criança, ainda bebê, quando nasce, ela já traz a semente do mal dentro dela. Não fique com essa coisa na cabeça, como muitos dizem, até 7 anos vai para o céu. Não, filhinho. Aprendeu a dizer: mamãe, papai, ensina o caminho de Jesus. Ensina ele a confessar Jesus como o Senhor da vida dele. Porque todos nós nascemos pecaminosos. Nós herdamos a semente do mal de Adão. E nós temos que ensinar nosso filho, como eu estava dizendo nesse instante batido, e para Joanderson. Ensina a criança a dizimar. Ensina a criança a palavra de Deus. Ensina os louvores. Ensina a criança a adorar a Deus. Porque quando nós ensinamos uma criança de pequena a amar a Deus, ele não consegue amar outro Deus. Quando alguém for apresentar outro Deus para ele, ele diz: eu já tenho o meu. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Eu vou seguir o que meu pai e minha mãe me ensinou. Quantos hoje idosos de 80, 90 anos, nós vimos hoje ele dizer: na lei que eu nasci eu morro. Qual foi a lei que ele nasceu? A lei do engano, porque os pais enganou. Você tem que adorar Maria, tem que adorar José, tem que adorar não sei quem. Ensina teu filho a adorar Cristo. E Jesus foi colocado ainda naquele sepulcro. Eles colocaram uma pedra enorme, muito pesada, que uma pessoa só não conseguiria abalar aquela pedra. E diz que o discípulo voltou muito triste para casa. Talvez eles estavam dizendo: agora acabou. Agora não tem mais jeito. A gente se segurava nele. É por isso que é bom a gente ser independente muitas vezes, sabia? Não independente ao ponto de dizer: eu não preciso de ninguém. Porque se você falar isso, é quem mais vai precisar. Amém? Porque Deus quebra o orgulho e quebra a ponta de nariz de gente de nariz empinado. Sempre diga: eu sou dependente dos outros. Eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente do Espírito Santo. Eu dependo de muita gente. Alguém pode estar pensando: eu mesmo não dependo. Não. Se o açougueiro não me desse carne, eu tenho que comer carne aonde? Se as pessoas que não inventassem a essência de limpeza, você vivia com as moscas atrás, seria a Dona Maria de Mosqueira. Se não tivesse alguém que fizesse o leite, que o seu peito não secasse, tu ia fazer o quê? Segura. Se não tivesse alguém para cortar seu cabelo, mas eu pago. Mas se não tivesse nem você pagando? Se não tivesse alguém para matar um boi, matar um porco, tu ia comer? Porque eu não teria coragem de matar. Se não tivesse alguém que soubesse fazer sapatos, você ia até para calçar? Então, mesmo você tendo dinheiro, você é dependente um do outro. Mas eu paguei, mas se você tivesse dinheiro e não tivesse quem fizesse. Então, nós somos dependentes um do outro. Mulher é um sexo frágil, é ou não é? Mulher é um sexo frágil. Mas o sexo frágil foi que estava de madrugada no sepulcro de Jesus. Mulher não deveria pregar. Concordo. Preguiçosa, cega e leiga não deve pregar, porque só prega aquilo que aprende. Porque a mulher foi chamada para o ministério. Glória a Deus. Você vê que quando Jesus estava, passagem diz que os discípulos olhavam de longe.
mais ninguém falando mal de Maria Madalena. Depois que Jesus tirou aquele espírito, tem pessoas que vêm e fazem trabalho de libertação, o pastor ora, o irmão ora, faz tudo, mas o desejo é de voltar à velha vida, a velhas práticas adiante. Mas Jesus nos chamou para mudança, amém? Lembre de uma coisa, quando Ló saiu de lá, que os anjos mandou Ló sair de Sodoma, o que foi que a mulher dele fez? Olhou para trás, não foi? Você sabe o que é olhar para trás? É andar. Você sabe o que é? É voltar ao passado, é voltar para trás. Não foi porque ela fez assim, ó, virou a estátua do chão. Ela voltou correndo para o passado que ela havia deixado lá. E a fumaça, os enxofres, as coisas que vinham das explosões, foi cobrindo ela e virou uma pedra de sal. E Jeremias 18, 17, Deus diz: aqueles que voltam para trás, aqueles que voltam para o passado, eu escreverei o teu nome na terra, no chão, como maldito. Mas Maria Madalena, ela fez diferente. Ela diz: eu não sou a mulher de Jó, não vou imitar a mulher de Ló, não vou imitar ela. Eu não vou imitar aqueles que olharam para trás, aqueles que têm saudade do pecado, aqueles que têm saudade da sua vida de escravo. Não, ele me tirou da situação de escrava, me tirou aqueles demônios para eu ser filha dele e seguir a ele. E foi isso que Madalena fez. Ela diz: o meu passado me condenava, agora ele me libertou. Agora ela era livre. Ninguém podia acusar mais aquela mulher. Agora, em todas as passagens onde você vê falar de Maria Madalena, ela está aos pés de Jesus adorando, ela está aos pés de Jesus agradecendo. Muitos de nós não agradecem o que Cristo fez por nós. Muitos vieram da depressão, da angústia, da tristeza, vieram de tantas coisas terríveis, do homossexual, da mulher lésbica, mas só que fica pensando: mas quando eu estava lá eu tinha isso. Você não tinha, você era escrava. Escravo não tem direito a nada, escravo não tem direito à herança, escravo não tem direito de ser chamado filho de Deus. Entenda uma coisa, aprenda com Maria Madalena. Pastora, eu não fui prostituta. Se você fosse uma prostituta e você fosse hoje como Madalena, nós bateríamos a palma de pé. Não importa quem você foi, o que você fez. O que Jesus quer saber é se você agradece a Ele, se você é grato quando você teve um encontro com Ele. Ele disse aos espíritos imundos: lhe dou uma ordem, nunca mais entre nela. Então ela só ia fazer aquilo se ela quisesse. Você está entendendo isso? Quando a gente faz um trabalho de libertação, que a pessoa fica cheia de demônio, só saia e não volte mais a esse corpo. Ele vai obedecer, porque é uma ordem em nome de Jesus para ele não voltar mais. E porque a pessoa, a pastora, continua pecando, é porque agora não tem mais a desculpa do diabo. É ele que está querendo pecar. Porque os demônios obedecem a voz de Deus. Eles obedecem o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Glória a Deus. Então eles não têm poder para voltar em você quando foi dar a ordem para ele sair. Ele só volta se você estiver chamando ele. Aí, e por que ele volta? Porque Jesus não deu livre? Amém. E você optou ter ele novamente. Quantas pessoas? Pastor, eu nunca endemoniei. Verdade, mas demônios que eu não falo são piores do que o que se manifesta. Porque o que se manifesta, a gente vai lá e faz o trabalho de libertação e sai. E tem demônios incubados. Demônio da prostituição que não saiu nunca. Está lá dentro quietinho, para ninguém bulir nele. Um bicho de estimação. Tem demônio do dinheiro, que é doido. A pessoa diz: não é normal. Não é normal você ser doido pelo dinheiro e incrédulo com Jesus. Não tem como você amar dois seres ao mesmo tempo, igualzinho. Porque na hora da escolha você vai saber quem vai escolher. Até filhos. Nós dizemos que nós não temos preferência, pois eu lhe digo que tem. Tem sim. O pai e a mãe ele nunca vai dizer. Mas tem filhos que dá gosto de você dar as coisas para ele.
Tem filhos que dá gosto em você deixar de comer para dar para ele. Tem filhos que você tem um sonho desde criança para ter, mas se o filho tem o mesmo sonho que você prefere comprar para teu filho e dizer, era o meu sonho também, mas eu preferi dar para ele. Como não tem preferência? Diz que Jesus não faz acepção, certo? Abel, ele se alegrou com Abel, mas Caim. Foi porque ele não amava? É porque ele viu que Abel era obediente. Então nós temos que entender que nós fomos chamados para servir, chamados para fora, não para ficar preso no nosso passado. Se você disse até hoje que você não consegue se livrar do seu passado, comece a orar, a jejuar e pedir a Deus para tirar o demônio que é o próprio você, de dentro de você. Porque demônio não tem mais aí. O que tem ali é a desobediência. O que tem ali é o amor ao passado. Largue-se desse passado para viver o melhor de Deus. É necessário. Entenda uma coisa. Se você se prostituía em algum lugar e quando você volta lá você sente desejo, você deve dizer, olha, o demônio ainda está vivo dentro de mim, ainda tem liquito aí. Eu vou ter que lutar contra ele. Eu vou ter que lutar. Porque não é normal. O normal é você estar com Cristo. Você vê aquilo que você fazia antes, você tem nojo, vomitar. Você não sente mais prazer nenhum com aquilo. Mas se você ainda sente algum prazer, ele ainda está vivo aí dentro de você. E o diabo vai querer que você entre em uma crise para que você volte àquele passado. Você vê que tem pessoas que ela fuma e larga de fumar 10 anos. A pessoa diz assim, você fumava? Sim, fumava. Você tem quanto tempo que largou? Tem 10 anos. Mas se a mulher trair ele entra em crise, ele volta a fumar. Por que você largou tanto tempo? Ah, não foi na hora da dor. O diabo, ele vive de momento. Nós não vivemos de momento, porque nós temos uma eternidade para viver. Nós temos que ficar atento a isso. Nós temos que se policiar nossa alma. Se eu sei que aquilo dali o meu mestre não me ensinou, o meu mestre não fez, eu tenho que aprender a cultura do meu mestre e está me dando desejo de fazer aquilo, eu tenho que urgentemente pedir socorro a Jesus. Eu tenho que urgentemente descer em jejum e oração e dizer, eu não aceito que esse desejo dentro de mim não me alma. Se você não largar minha alma esse desejo, eu vou orar e vou jejuar todo santo dia. Ela vai ter que sair. É por isso que tem muita gente que leva 3, 4, 5 anos e logo desvia. É porque ainda tinha um liquito lá dentro e ela não vigiou. Porque Jesus disse, vigiai e orai. Quando? Em todo o tempo. Porque o diabo é astuto e ele usa o teu passado para lhe trazer para o presente para destruir o seu futuro. É necessário a gente estar o tempo todo atento. Não dê brecha para Satanás. E Maria Madalena entendia muito bem disso. Ela disse, quando aqueles demônios estavam lá, ela queria vários homens. Ela tinha um dela, mas ela queria outro. Ela se vendia. Ela usava vários homens. Ela pegava marido dos outros. Ela era esculhambada. O povo não queria andar com ela. O povo não queria amizade com ela. O povo não queria fazer comunhão com ela, porque ela era uma prostituta. Era porque ela queria? Não, porque tinha demônios, 7 demônios no corpo daquela mulher, obrigando ela a se prostituir. Entenda uma coisa. Você que já traiu seu marido, mas agora eu não traio mais. Aí passa 1, 2, o marido passa por um aperto, ele merece um corno. Quem é que está aí dentro, filha? Quem é que está dentro aí, filho? A mesma coisa o homem. Você fica aí me negando, fica me tentando. Na hora que eu chamar fulana, que eu for para ela, você vai achar ruim. Tem um líquido dentro de você, que era para você odiar e sair. Era para você tomar nojo, porque Deus abomina. Deus não ensina a trair. Jesus foi traído, mas ele não se comunicou com Judas. Ele não fez o que Judas fez. Judas traiu. Judas mentiu. Judas roubou. Judas enganou. Mas Jesus não mudou com Judas, porque Jesus disse, eu não sou você, eu sou quem eu sou e eu não mudo. Eu e você temos que ser quem nós somos em Cristo, não no diabo.
direito, trabalha, tem seu trabalho honesto, e de repente ela acha alguma coisa, e a polícia chega e diz: foi roubado, me leva para o presídio. O que é que você vai botar na sua mente? Não tinha como me livrar desse presídio. Eu posso ver ouro em prol na rua, eu não pego mais. Eu prefiro passar fome, mas eu não pego mais, porque foi a pior vergonha da minha vida. Ser preso como ladrão, nunca fui ladrão. Ou será que a pessoa vai ficar: se eu achar, eu pego de novo? Ia pegar? Isso é tomar nojo. Se arrepender é você tomar nojo. É você perder o ânimo com aquilo, perder o desejo pelaquilo. É você abominar. É você olhar e dizer: fede mais do que as fezes da cobra. Se arrepender é isso. E Maria Madalena, ela disse: eu sei que aquilo ali que eu fazia não era porque eu gostava, eu nunca gostei de fazer aquilo. Porque quem não gosta de fazer, quando ela toma uma decisão, ela nunca mais volta a fazer. Se uma mulher mora com um homem e ele estrupa ela todo santo dia, ela não está sendo estrupada porque ela gosta. Ela está sendo estrupada porque ela está sendo forçada a ser estrupada. E jamais ela vai permitir, na hora que ela se livrar, ela vai permitir mais nenhum homem fazer isso com ela. O que foi que aconteceu? Ela tomou nojo, repugna, ódio, abominação. Ela não quer ouvir falar mais daquilo. Ela não quer nem sequer mais ouvir o testemunho dela mesma. Por quê? Porque ela se arrependeu amargamente de ter conhecido aquela pessoa. O pecado é a mesma coisa. Você tem que tomar nojo dele. Não diga que você se arrependeu quando você ainda tem desejo dele. Se você tem desejo, começa a gente. Olha o que eu estou lhe dizendo. Você vai ver diferença em você. Agora tem pessoas, sabe o que é que acontece? Ela gosta tanto do que faz, do erro, que ela diz: eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Ou seja, o diabo que está ouvindo dela está dizendo: você está feliz assim? Judas era feliz? Judas roubou, enganou, foi traidor. No nosso ver, foi um inimigo de Deus, do próprio Cristo. Mas Jesus não deixou de amar ele. Jesus não pegou ele, não matou ele, não mandou ninguém matar ele. Jesus não passou passagem nenhuma de Jesus dizendo assim: eu te odeio, Judas. Mas o que foi que aconteceu com Judas? O que foi que aconteceu com Judas? Ele mesmo se foi. E disse que na hora que a corda pocou, a barriga dele caiu em cima de uma estaca e abriu a barriga dele e as vísceras saíram. Sabe por quê? Porque a própria consciência acusa você mesmo do seu erro. A pior acusadora da gente não é o pastor, não é o irmão que vê você pecando, é a tua consciência. Quantas pessoas se matam? É porque alguém estava acusando ela? Não! Às vezes ela leva o dia todo no meio de pessoas que nem conhecem ela, trata como uma dama, trata como uma pessoa de respeito, mas quando ela bota a cabeça no travesseiro, ela lembra quem ela é. E Maria Madalena disse: o diabo, o espírito da prostituição, me condenou até hoje, me aprisionou até hoje, mas ele, Jesus de Nazaré, me libertou e nunca mais voltarei para o meu corpo. E ela foi liberta. Deus maravilhoso. Olha que ela amou tanto Jesus. Teve outras pessoas, ela fala que amou muito Jesus também. Pedro negou Jesus, mas Pedro amava Jesus? João amava Jesus? Mas veja bem, o privilégio de ver Jesus vivo foi de Maria Madalena. Logo eu sei que quem amava mais Jesus era Maria Madalena, porque os outros estavam dormindo e estavam chorando, fazendo qualquer outra coisa, mas ela estava na porta do sepulcro de madrugada, querendo ver o mestre. Afinal de contas, talvez tenha sido ela que lembrou do que Jesus disse: pode destruir o templo, mas em terceiro dia eu vou reconstruir. E ela sabia que logo pela manhã ela disse: meu mestre falou, isso vai acontecer, eu vou estar lá. E ela foi. Vamos ver aqui a passagem. Aí em João 20, verso 1, no primeiro dia da semana é que dia, gente? Domingo. E isso daí é para quando alguém dizer a você que você tem que servir a Jesus e adorar Jesus só sábado. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. E está aqui escrito, para que ninguém diz isso, não estava escrito. No primeiro dia
semana, de madrugada. Que hora? Que hora é madrugada? De meia-noite até às 6 da manhã é madrugada. Quando ainda estava escuro, Maria foi? Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Você ouviu isso? Quem estava lá logo cedo? De madrugada. Ela foi lá e viu que a pedra havia sido removida. Logo ela se assustou. Ela disse: talvez alguém roubou o corpo do mestre. Mas nós vimos aqui no 11. Olha aí no 11, no verso 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Maria entrou? Na entrada do túmulo, chorando. Fazendo o quê? Enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo. Ele viu 2 anjos. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e o outro nos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Veja bem, não souberam onde puseram. Depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Olha que coisa linda! Mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Você sabe o que é que Jesus estava dizendo? Aleluia. Fica, Maria, você não lembra que ele me libertou, não? Você não reconhece a face do mestre, não? Você não lembra do que eu falei, não, Maria? E aí, Jesus? Está desentendido? Você está procurando quem mesmo? Eu estou procurando o mestre. Olha a resposta de Jesus. Repara. Ela, supondo que ele fosse um jardineiro, pensou que Jesus era quem? Ela não estava acreditando. Tem coisa que Deus faz na minha vida e na sua que a gente não acredita. É verdade. A gente pede, mas não crê. A gente pede, mas não sabe que Ele vai nos atender. Não porque Ele não é o todo-poderoso, o soberano, mas porque nós somos incrédulos. Amém? Aí diz: se o Senhor o tirou daqui, ela está dizendo isso para quem? Não, ela está dizendo para o jardineiro. Ela pensava que era o jardineiro. Tá? Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Será que ela ia conseguir levar Jesus no colo? Será? Tadinha de Maria, o amor tão grande, né? Que ele já te carrega, né? Ó, agora repara que coisa linda. Jesus disse: Maria. Oh, Jesus. Jesus disse o quê? Maria. Já pensou? Maria da hora, Milena, Camila, Mariana, Letícia, Isenária. Não é Ismael, não. Só foi mulher. Só foi mulher. Maria, Rafaela, Davina. Agora, quando ele chama meu nome, chama o seu, nós reconhecemos quem é o nosso mestre. Nós não se confundimos com qualquer coisa. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós ouvimos a voz dele e nós reconhecemos no meio da multidão. Olha, ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone, Rabone, quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Engraçado que todos os discípulos amavam Jesus, mas quem estava lá foi Maria Madalena. Maria Madalena
apesar dela amar tanto Jesus, entenda uma coisa. Às vezes o amor demais cega, sabia? A pessoa quando ama demais, ela fica cega. Ela não vê os defeitos do outro, ela não vê os detalhes. Ela não vê muita coisa do outro porque ela está cega. Amou demais, se apaixonou demais, ficou cega. Amém? Por que Maria ficou cega? A gente vai saber daqui a pouco. Veja só. Aí ele diz: então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, novamente o primeiro dia da semana, tá vendo? Estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Mas antes disso, eu vou contar a história a vocês. Maria Madalena foi lá, ela testificou. Primeiro ela pensou que Jesus era o, mas lá dentro ela viu quem no sepulcro? 2 anjos, um sentado na cabeceira e o outro nos pés. Então ela pensou que aqueles homens dali ia dizer para ela onde estava Jesus. Mas quando você às vezes está procurando Jesus, ele já está do teu lado. Amém? Não fique procurando Jesus em boate. Não fique procurando Jesus onde há contenda. Procure Jesus aonde ele vai lhe encontrar. Ela foi ao lugar certo. E quando ela olha para trás, ela pensou que era o jardineiro, mas não era o jardineiro, era o mestre dela, era o Senhor dela. Ei, nós estamos aqui na igreja, sim ou não? Sim. Mas tem casal aqui que ele pode estar no trabalho e ele vem na porta dizendo: Dodoquinha está aqui? Essa voz é da minha esposa. Só ela me chama assim. A gente sabe como é que o amado chama, como a amada nos chama, sim ou não? Não faça essa cara de mal, tio. Um dia você vai ter uma esposa. Amém? Então, um sabe do jeito que chama. Porque a mulher chama o outro, né? Que não está no bingo, de neguinho, de meu docinho, de branquinho, de docinho de leite. Mas na hora que ela está retada com ele, Anderson, chama pelo nome. Kaique, me chamou pelo nome, o negócio tá feio. O negócio vai pegar, a terra vai estreitar. O pão vai quebrar na casa de Noca. Porque a mulher, quando ela tá no trigo, ela chama pelo apelidozinho, o nenenzinho. Mas quando ela tá injuriada, que o outro não sabe, quando ele chega, fulano de tal, eita, a casa caiu. Jesus. Então Maria aqui sabia quando Jesus chamava Maria. Ela diz: eita, é ele. Eu conheço essa voz. Só que me chama assim ele. Só que o mestre, meu Senhor, meu amado, é que me chama de Maria. Ela logo se atentou. Olha como ela se atentou. Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabuni, Rabuni, quer dizer? E Jesus encontrou assim: Maria, você que está alegre, você que está feliz de me ver, mas se detém aí, por favor, se acalme. Não é hora ainda, eu ainda não subi ao meu Pai. Olha aí a primícia é do Pai. A primícia é do Pai. O próprio Jesus é mestre, ele veio nos ensinar isso também. Primícia do Pai, tudo que ele fazia, primeiro apresentava ao Pai. Tem muita gente que apresenta primeiro a ela, segunda a ela, terceira a ela e esquece de Deus. Amém? E aí, Jesus diz: vá lá e diga, meus irmãos, Judas teria traído ele já, sim? Já estava morto. Mas Pedro havia o quê? Pedro havia negado ele. Mas ele disse: vá lá e avise os meus irmãos que eu estou vivo. E ela foi lá, por ser mulher. Ele não dava muito crédito à mulher, embora elas trabalhassem demais, embora ela lutava muito pelo Evangelho. Até na hora de Jesus ser lá condenado, Deus deu um sonho à mulher de Pilatos. E ela soube do sonho. Foi Pilatos? Foi. A mulher de Pilatos, Deus ainda deu um sonho e disse:
Não se meta nesse negócio, porque eu tive um sonho muito perturbador. Este homem é o Filho de Deus. E ele ficou muito perturbado. Mas as mulheres, elas tinham um papel importantíssimo na época de Jesus. Aí por que Jesus não escolheu 12 homens? Jesus escolheu 12 homens. E o povo chamou ele de filho de porneia, chamou ele de mentiroso, de prostituto, de demônio. Imagina se ele anda com 12 mulheres. Já pensou? Mas as mulheres têm um papel muito importante nessa época. E Jesus mandou dar um recado para os discípulos, a mulher Madalena. E ela foi por ser mulher, os discípulos também eram judeus, e ele também não acreditava muito nas mulheres, não levava muito fé. Mas mesmo assim, eles foram. Diz que saiu correndo, João foi na frente, chegou na porta do sepulcro, parou. Talvez era, né, tinha medo de morto, né? Parou, ficou com medo de entrar na rua. Tem gente que é crente e tem medo de morto. Deus sempre fala, Deus não dá cruz, Deus sempre fala, eu morro. Cuidado, viu? Tenha medo de morto não, morto que tem medo de você, porque você está vivo e ele está morto. Você pode fazer alguma coisa, ele não pode. Amém, igreja? E aí diz que ele foi correndo, esbaforido, era o discípulo amado de Jesus. Mas quando chegou na porta do discípulo, do túmulo lá, da gruta, ele parou. E Pedro, como sempre, entrou com tudo. Quando ele viu Pedro lá, Pedro toda foi, observou os lençóis jogados, todo embolado, mas tinha uma coisinha lá. João entrou. Quem observa a lei e a cultura nunca se perde. João olhou assim e disse: é verdade, ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque no versículo ele nos deixa saber. Olha o que é que ele diz aqui no 8. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro no túmulo também entrou. Ele viu e creu. Por que João creu? Porque há uma lei judaica que o amo, digamos assim, o mestre, o Senhor, quando ele estava no lugar que ele ia fazer suas refeições, tinha o servo. O servo é para fazer o quê? Servir. E o amo sentava e ele estava ali comendo. O servo, Milena, não abre a boca não, fecha a boca, você não me engolir. Viu? Então, o amo chegava, mas o servo tinha que preparar tudo. Deixa tudo bem armado, presta bem atenção nisso. O servo tinha que arrumar tudo do jeito que o amo gostava. Do jeitinho. Tinha que botar cada coisa no seu lugar. E lá tinha um lenço dobradinho que o servo botava para o amo. E o amo sentava à mesa e o servo ficava ali em pé, atento a todo o movimento do amo. E o amo ali fazia a sua refeição. Se ele comesse tudo, ele pegava o guardanapo, o lenço, enxugava os dedos. Se ele limpava os dedos, ele estava comendo por quê? Com as mãos, né? Tem gente cheia de preservado, mas tem que andar com o mestre, amém? Não adianta andar limpinho por dentro, cheiroso por dentro, todo fedorento por fora, amém? Às vezes a pessoa anda um charme por dentro, mas quando olha para dentro é um sepulcro caído. Não tem fé, não obedece, anda com rebelião, é uma coisa terrível. Você sabe que rebelião é desobediência, né? Para você não pensar que é outra coisa. Rebelião é gente desobediente, que ouve, mas não muda. Aí diz que o amo estava na mesa, preste bem atenção a isso para você entender essa passagem. O amo estava na mesa e quando ele terminava de comer, ele limpava os dedos, limpava bem os dedos, as mãos, depois limpava a barba, porque ele vai dizer que é meu queixo porque é homem, né? Ele limpava a barba, a boca, e depois pegava o lenço, jogou lá. Jogou como? Embolou e jogou lá.
O amo logo entendia a mensagem. O servo logo entendia a mensagem. O meu amo, o Senhor, ele não vai mais voltar. Porque ele comeu, limpou os dedos, a boca e a barba e jogou o lenço embolado. Então ele agora ia fazer a limpeza de tudo. Ia tirar os pratos, tirar a comida, limpar tudo, deixar tudo limpinho para quando outro ano chegasse. Mas se o ano sentasse à mesa, comesse e por algum motivo ele tivesse que levantar dali para sair, ele não ia chamar o servo e dizer: eu vou ali e já volto, viu? Não. Tinha um costume do judeu, quando eles terminavam, que ele estava ali comendo, ele precisava sair, mas ainda não tinha terminado, não queria que o servo engolisse nada ali. Ele pegava o guardanapo, dobrava, bem dobradinho, e botava ao lado do prato. O que era que o servo entendia? Ele entendia que ele ia voltar. Amém? Ele disse: meu amo, ele comeu, mas ele não terminou. Ele irá voltar. E lá no sepulcro, quando Pedro entrou em João disse: eu creio, eu creio que ele ressuscitou. Por que foi que ele creu? Porque ele disse: eu conheço essa cultura, ele é judeu, o lençol está lá jogado, mas o lenço está na cabeceira de pedra dobrado. Qual é a mensagem que eu entendo? Ele vai voltar! Ele vai voltar! Ele vai voltar para nos buscar! Então a palavra dele se cumpriu, que ele disse: eu vou, mas eu... Tinha alguém lá para ele dar esse recado? Não tinha ninguém lá. Aí ele disse: eles observaram a minha cultura, porque eu sou judeu. Se eles só observaram o que eu mandei fazer nesses 33 anos andando comigo, não é possível que ele não sabe isso. Então eu vou deixar. É igual a esposa. A esposa, toda vez que sai, ela tem um costume, quando o marido sabe, ela fez isso. Então, a noiva de Cristo tem que saber que ele deixou o lenço dobrado, é porque ele vai voltar para nos buscar. João creu. João e Pedro creu. Olha o que ele diz, ele diz aqui no 8: então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário. Era o quê? Necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Eles poderiam, olha só, Kaique, diz que os discípulos, principalmente João, diz que ele creu que Jesus ressuscitou, porque era necessário que ele ressuscitasse. Por quê? Porque ele fez uma promessa. Ele disse: pode derrubar o templo, pode destruir, mas eu em 3 dias eu vou reconstruir de novo. Então, se ele morreu sexta, sábado e domingo, ele ia ressuscitar. A palavra dele, ele vela pela palavra dele. Se ele falou, vai acontecer. Não tem para onde correr. Está demorando, eu estou pensando, eu estou fazendo. Deus diz: vai se cumprir, porque é uma palavra minha. E eu velo pela minha palavra. A palavra dele não volta para trás. A palavra dele é palavra de rei. E se ele liberou uma palavra que vai acontecer, vai acontecer. Você pode pular para onde você quiser, mas vai acontecer porque é desejo dele. Ele disse: pode fazer manobra, pode pular feito peixe no mar, no anzol, mas vai acontecer porque é minha palavra. Então ele disse: é necessário que aconteça. Meus projetos não serão falidos por causa de você. Irá acontecer, querendo você ou não. Nem que ele lhe arroche para você entender que ele não brinca, mas vai acontecer. Aleluia. Então ele disse: é necessário que ele ressuscite dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Aí eu fiquei pensando: como foi que eles creram que Jesus ressuscitou, André Valdo? Porque eles
podia, no primeiro momento, entrar lá e dizer assim: roubaram o corpo do mestre. Como Madalena pensou: roubaram o corpo do mestre. Alguém fez alguma perversidade. Alguém tirou o corpo dele daqui. Vai ver que César Augusto ou Pilatos mandou fazer alguma coisa. Vai ver que aqueles fariseus jogaram para os urubu comer. Não era isso que eles poderiam pensar? Não. Mas eles analisaram, olharam e lembraram da promessa de Jesus. Aleluia. Ele lembrou um lenço. Eles voltaram para casa alegre. Porque ele sabia que Jesus havia ressuscitado. Agora veja bem, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando enquanto chorava. Abaixou seus olhos para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Vamos para outra passagem. Vamos para o 21. 21 nós vamos ler aqui do 4. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Eu estou olhando aqui a outra passagem. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo, no 24, aqui no verso 24. Capítulo 20, verso 24. Tomé, um dos 12, chamado de Dimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei nisso. Vocês ouviram isso? Quem falou isso? Tomé. Olha só o que é que dá você faltar culto. Olha o que é que dá você faltar culto. Jesus havia ressuscitado, sim ou não? Sim. E Jesus disse que eles estavam, nós lemos nesse instante, no verso anterior, que eles estavam todos de porta fechada e trancada. E diz que Jesus passou pela parede e apareceu entre eles. E quando Jesus apareceu, diz que só para ele saber que era Jesus mesmo, Jesus saudou ele: a paz do Senhor. E eles ficaram maravilhados olhando e creram que eles viram Jesus ali. E Jesus, para provar que era humano, que estava mostrando que ele ressuscitou mesmo, humano, para não ter dúvida que era um espírito. Por isso que ele passou na parede. Ele pediu o quê? Peixe e mel. Ele comeu peixe e mel para ele saber que ele era humano e espírito come. Então, para que alguém não diga a você: mas foi um espírito, como algumas religiões aí diz, foi um espírito. Como é que um corpo ia passar pela parede? Ele é o Todo-Poderoso, ele manda na parede, ele manda tudo. E ele passou e disse: para que não fique dúvida que sou eu, tem o que aí? Tem peixe e mel. Jesus venha, comeu. Mas entre os discípulos faltou alguém. Quem foi ele? Tomé não foi para o culto. Não tem gente que é assim? Só veio no culto de susto? Só veio no culto da sombra? Não é assim? Aí Jesus havia morrido, tinha uma promessa de ressuscitar, mas o irmãozinho Tomé preferiu ficar em casa, preferiu fazer qualquer outra coisa do que estar na presença do mestre. Ele já tinha esquecido quem era Jesus. É por isso que Jesus diz que odeia aqueles que amam o passado. Fica no passado, fazendo coisa no passado. Jesus falou que ia ressuscitar, ele ia ressuscitar. Por uma coisa ele disse que faria e não faria? Claro que não. Se ele diz que faz, ele faz. E aí ele ressuscitou e ele passou pela parede e comeu peixe, comeu mel, mas o Tomé não estava lá. E aí Jesus saudou ele de novo e foi embora. Desapareceu. Aí os discípulos no outro dia: pô, Tomé, tu não sabe, rapaz, Jesus ressuscitou, Manuel. Não foi Tomé, não foi Manuel. Ressuscitou, Tomé. Jesus esteve aqui, a gente viu.
Eu vi ele morrendo lá na cruz. Vi sendo pregado. Vi os caras furando ele do lado. Ah, não. Eu não creio, não. É assim mesmo que acontece. Eu vejo, mudei, Deus fez maravilha, Deus fez isso. Não acredito que não acontece nada. Claro, só vem de ano no culto. Só vem quando quer. E Jesus faz milagre quando ele quer, não é quando você está. É verdade. Amém? Para eu ver os milagres e as bênçãos de Jesus, eu tenho que estar todo dia na casa do Senhor, esperando o que ele vai mandar. Porque eu que espero por ele, não ele vai esperar por mim. Aleluia, Jesus. E aí diz que Tomé diz que não acreditava. Só vou acreditar se eu ver as marcas dos pregos e ainda botar o dedo lá no lugar que foi furada a costela dele. E Jesus estava lá como está aqui agora, ouvindo nós falando. Eu não vejo, mas eu sinto ele. Eu não vejo ele, mas ele está aqui. E Jesus estava lá também, André Valdo. Quando os discípulos estavam maravilhados, já pensou que alegria? Ai, meu coração arde só de lembrar. E aí estavam os discípulos dizendo: pô, Manuel, se faltou, rapaz. Jesus fez milagre, Jesus batizou no Espírito Santo. Chegou um aleijado lá, Jesus fez andar. Fui, velho, fui. Pô, Camila, pô. Pô, velho, não acredito não. Foi quem? Foi Moisés cadeirante. Levantou. Aquele era aleijado mesmo, é mesmo. Mas foi mesmo. Ah não, velho, só acredito se eu ver. Parece que vejo. E aí Tomé disse isso tudo, mas Jesus estava lá, ouvindo, Letícia. Jesus disse: ah, tá bom, vai ter outro culto. Você vai estar lá, seu incrédulo. Para tu ver que eu sou ou não sou. Se eu vivi ou não vivi. Se eu ressuscitei ou não ressuscitei. Se eu falo pela minha palavra ou não. E diz que Tomé acreditou que ele ia estar no culto. Eu acho que ele foi lá mais para afrontar. Vou lá para ver se isso tudo é verdade mesmo. Pô, Camila, se eu estiver mentindo, você vai ver, pô. Vou lá, pô. Né, pô, lá, pô. Aí, Tomé foi pro culto todo arrogante. Quando chega lá, aí na Bíblia chega que aparece: oh meu Deus, oh Jesus, Jesus novamente, tio, atravessa a parede. E Jesus foi logo para ele. E aí, eu acredito em Jesus, olhou para ele. E aí, cara, diz que era mentira dos discípulos, foi? Eles é filho de Deus, é filho do diabo, para andar com mentira. E agora? Vem cá, venha, seu incrédulo. Toca a mão aqui. Olha as marcas dos pregos. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Ei, Jesus. Aí veja bem. Tomé, ele olha para Jesus. Ele diz assim, está aqui no 27. Ó, Jesus chega e diz: que paz esteja com vocês. E logo disse aqui a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Está ouvindo aí? Pô, velho, foi verdade. Pô, velho, ele vem mesmo. Você vê que Jesus só saltou o povo, chamou logo ele. Chamou logo o incrédulo. Então Deus vai estreitar a terra para incrédulo, viu? Deus, quando chegar na casa, vai lhe chamar pelo nome, para que ninguém tenha dúvida que é você, para você entender quem ele é e que ele vela pela palavra dele. Agora, uma coisa interessante que nós vamos ver aqui no 28. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor não, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Sabe o que eu entendo aqui? Hoje em dia, o próprio Jesus chamou ele de incrédulo. Chamou ou não chamou? Se Jesus chamou, ele é incrédulo, certo? Mas, trazendo para o nosso mundo hoje, eu fiquei assim pensando: nós hoje vivemos num mundo de muita enganação. O povo hoje nas igrejas, principalmente as pentecostais, eles não querem mais pregar a palavra.
ele já ia, que ninguém entende se é pipoca ou se é gordice. Ninguém entende mais o que é. Eles não estão pregando mais a palavra, estão fazendo show dentro das igrejas, estão virando palhaço, fazendo tantas pantomias em cima do altar, dançando, rodando, veste todo mundo de branco e começa a rodopiar. Tem movimento? Tem. Tem palavra? Tem. Deus opera. Deus batiza. Você pode pular, pode. Mas não pode esquecer da palavra. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, vai lá e faz o sacrifício do seu filho que tu ama, amigo. Isaac disse, pai, aqui tem o fogo e tem a lenha. Cadê, papai, o cordeiro? Tem que ter fogo? Tem. Tem que ter lenha? Tem. Mas tem que ter cordeiro no meio do povo de Deus. E eu só vejo o cordeiro quando tem conserto. Chave de conserto. Para desconcertar. Amém, igreja? Quando vi, tem que dar glória. Então aqui Pedro é Tomé. Se fosse no dia de hoje, talvez eu e você também duvidasse. Aí ele dissesse, tio morreu. Não fique triste. Você tem muitas dívidas, não fique triste. Tem muitas dívidas. Então tio morreu. Aí a irmãzinha, o irmãozinho, que não gosta de vir pro culto, não veio. Aí ele tá tudo aqui, oh meu Deus, tinha até bonzinho, cantava aquele hino de cabeça baixa. Oh meu pai, largou o dominó para servir a Jesus. Oh Deus do céu, disse que ia melhorar com Cristo. E agora morreu. Aí a gente tá tudo aqui, daqui a pouco. Aí Deus usa o vaso e diz assim, que Jesus está na casa. Quando Jesus está na casa, a morte tem que bater em retirada. Levanta, homem, anda! Ele vai andar! Aí ia chegar lá e disse, Manuel, cadê você? Eu não vou pro enterro não, velho. Não vai ter mais enterro, Manuel. Como assim não vai ter mais enterro? Jesus apareceu lá e ressuscitou, tio. Pô, velho! Pô, velho! Foi verdade, Camila? Pô! Ei, Camila, quem foi que viu? Todo mundo estava, não, Camila. Não acreditando, não. Oh, meu Deus do céu. E Deus disse que vai matar tu agora. Um vivendo, outro morre. Aí, ele de acreditar que o outro ressuscitou, ele até acreditou, mas na hora que disse que ele ia morrer, não acreditou. Então, a gente hoje, nós muitas vezes passamos ser incrédulos. Por quê? Porque com muitas falcatruas, muitos enganos, muita enganação, muito oba-oba, sem Cristo, sem cordeiro, sem palavra. Tem pessoas que não sabem interpretar uma frase. Aí chega lá na frente, pega 20 minutos de samba. Pula daqui, pula dali, sacode daqui, sacode para ali, joga profecia aqui, profecia ali. E quando termina a pessoa sai e não sabe nada. Não mudou, não se transformou, não largou o pecado, porque a palavra não foi pregada. Então eu acredito aqui que, como no tempo de hoje tem muitas pessoas que enganam, naquele tempo também tinha. E Tomé disse, eu não estou dizendo aqui que Tomé era cego, porque a obrigação dele é estar nos cultos. Amém? Está nos cultos. Outra obrigação dele era crer no Jesus que falou que ia ressuscitar. A palavra diz que era necessário Jesus ressuscitar. Todo mundo, todos os fariseus podiam dizer, Jonas, que era mentira, que não ia acontecer, que Jesus estava mentindo. Mas ele, como servo, discípulo que amava Jesus, ele era para dizer, ainda que ele não ressuscitou, mas eu creio que ele vai ressuscitar. Ainda que não se cumpra em 3 dias, mas eu vou esperar que ele vai viver, porque assim ele falou, assim vai acontecer. Aleluia. Mas Tomé, ele diz, eu quero ver, para quê? Para que ninguém venha me enganar dizendo que é o meu mestre sem ser. Agora, outra coisa interessante que eu vi aqui, André Val,
qual foi dos discípulos que quando Jesus apareceu, ele disse assim, ó, Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu Jesus como Senhor e como Deus dele. E Jesus também, ele reconheceu como Senhor e como Deus. Qual foi o outro discípulo? Nenhum deles. Tomé teve incredulidade. Talvez ele disse, como os fariseus gostam de armar, porque armou para cima de Jesus, para matar Jesus, enganando, mentindo, enganando e conseguiu matar Jesus. Possa ser que eles também querem enganar a gente. Então não vou deixar me enganar. Eu só vou crescer ou ver com meus olhos. Jesus diz, então vem, incrédulo. Sabe por que ele não chamou ele de incrédulo? Porque ainda que todos dissessem que não ia acontecer, ele, como discípulo de Jesus, não para crer que ia acontecer. Por isso que Jesus chamou de incrédulo. Mas ele, para mim, ele disse, não, eu temo de alguém me enganar dizendo que é Cristo. Certo? Porque se eu chegar um cara aqui, como já apareceu muitos aí, eu sou Cristo. Eu sou o homem de Nazaré. Nós vamos crer? Não, mas se ele surgir na nuvem, a gente vai crer, sim ou não? Agora nós temos que estar fundados na palavra, porque ele diz que Satanás também ele vai vir com os prodígios e maravilhas, mostrando, dizendo que é o próprio Deus. Vai ter a imagem que você vai levar uma pessoa cega e ela vai fazer enxergar, ela vai mandar andar, ela vai fazer milagres e maravilhas para enganar. Mas ele disse que fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas para nós não sermos enganados, o que é que temos que fazer? Viver isso aqui. É tempo de você largar o celular, largar seus deleites e meditar na palavra. Porque o mundo está se estreitando. As coisas estão ficando difíceis, o cerco está apertando. E é necessário você conhecer severamente essa palavra, para que você não venha ser enganados. Então Tomé, foi uma incredulidade dele, foi por ele não crer em Jesus Cristo, mas ele também duvidou, porque lá tinha pessoas que enganavam. Não viu a mulher que enganou Paulo, dizendo que era adivinha, mas era um espírito maligno? Não viu Jezabel enganou Nabote, enganou o próprio Acabe, deixando ele dormir, pegou o anel dele escondido e botou e lascou com ele também. Então, como naquela época tinha enganação, hoje também tem. Mas só que ele, quando Jesus apareceu e mostrou para ele, então quando você vê na palavra, você não vai ficar enganado, porque você vai crer naquilo que está escrito, naquilo que você leu e aprendeu. Amém? Isso é uma necessidade que eu e você tem de ler a palavra e meditar na palavra. Amém? Agora outra coisa que Jesus disse aqui. Mas Jesus olhou, mesmo ele dizendo isso, chamando Deus de Senhor, e meu Deus, Jesus disse, bem-aventurados são os que não viram e creram. Quem é esses bem-aventurados? Quem é os bem-aventurados? Somos nós! Vocês são bem-aventurados que não viram Jesus, mas creem na volta dele. Nós somos os bem-aventurados. E aqui os bem-aventurados está dizendo, vocês são os mais felizes da terra, os mais próximos da terra. São vocês, porque vocês não viram Jesus, não falou com Jesus, mas nós cremos que Ele é Deus. E que um dia Ele irá voltar para nos buscar. Porque a mensagem lá no sepulcro foi, eu fui, mas voltarei para buscar a minha igreja. Amém? Levante essa mão do nome do Senhor. Glorifiquemos o nome dele. Esse é o Deus que nós servimos. É